E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo de boas práticas de uso da planilha que eu estou fazendo para que você aprenda a usar corretamente a planilha e evite uma série de erros. Então eu reuni várias dúvidas que o pessoal tinha com os principais problemas e estou colocando nesse vídeo. Um vídeo importante para todo mundo assistir. Primeira coisa é que tem algumas tabelas aqui da planilha que elas estão no formato de tabela do Microsoft Excel. Formato de tabela é isso aqui. Você formata a sua tabela como uma tabela do Excel. Isso permite que eu insira linhas da forma como eu mostro aqui. Por exemplo, clicando em Tab aqui. Ou digitando, por exemplo, um C de compra aqui e apertando Enter. Naquilo que não está formatado como tabela do Excel, você não consegue fazer isso. Então, tem duas formas de você identificar se uma tabela é tabela do Excel ou não. Quando você clica nela, abre um novo menu aqui. Se eu clico fora da estrutura da tabela, esse menu some. E uma outra coisa também, aqui no canto, se você prestar atenção, tem um triângulo azul aqui na última célula. Isso aqui identifica o final da tabela. Então, essas tabelas elas podem alimentar outras tabelas. Tudo que você digitou de informação tem que estar dentro dessa estrutura. Então, eu vejo, por exemplo, eu acho que o pessoal vai inserir linha, clica, por exemplo, aqui, dá um Ctrl C, e aí vem aqui na linha de baixo, um Ctrl V para inserir uma linha. Eu inseri uma linha, porém, se você olhar o triângulo azul, ele não foi deslocado aqui para baixo. Ele continua aqui, na penúltima linha. Ou seja, a minha tabela do Excel é só essa parte aqui. Tudo que eu digitei, que eu inseri de informação aqui, não vai ser puxado pelas outras planilhas, se for o caso. Então, acontece muito em resultados. O pessoal insere a linha de forma errada e aí insere essas informações numa linha que não faz parte da estrutura. E aí não é carregado para as outras abas. Então, basicamente, tem três formas de inserir linhas nesse tipo de estrutura. Clica na última célula, pressiona Tab. Você pode começar a digitar uma informação aqui. Nesse caso aqui seria C de compra ou V de venda. Ele também insere uma linha dentro da estrutura. Olha aqui o final da estrutura. Ou você pode selecionar pelo menos uma linha, arrastar para a quantidade de linhas que você quiser. E aí sim, você clica aqui com o direito e manda inserir. Está vendo? O final da estrutura da tabela está na última linha, então está correto. Então a gente tem essa estrutura aqui em posições. Aqui em resultados a mesma coisa, dá para ver pelo símbolo aqui. Em lançamentos idem e é só. Uma outra coisa também, eu vejo muita planilha assim, ó, o pessoal acaba reduzindo aqui a porcentagem. E às vezes reduz mais do que deveria. Então a forma correta que você pode fazer é, por exemplo, vamos imaginar que eu queira que no meu monitor caiba até a coluna T. Eu seleciono da A até a T, aí eu venho aqui na porcentagem, clico aqui e tem esse Fit Selection, que eu não sei como é que está em português. Marca ele e dá um OK. Então ele deu o zoom correto para aquilo que eu quero visualizar. Então, acho que essa é a melhor forma de fazer isso. Uma outra coisa que você não deve fazer é diminuir a largura das colunas. Então, por exemplo, selecionar aqui e diminuir a largura da coluna para caber. Acho que fica pior, corta o texto, acaba encavalando algumas coisas aqui. Então, usa o Fit Selection aqui que fica mais fácil e não vai te dar problema. Se você quiser ganhar também um pouco de espaço aqui na parte de cima, o que você pode fazer é dar dois cliques em qualquer um dos menus aqui. Então, por exemplo, vem aqui, dou dois cliques, ele auto-ocultou as ferramentas aqui da barra de menus. Para você usar a ferramenta, você pode simplesmente dar um clique, seleciona a ferramenta que você quer e quando você cair fora, ele oculta, ou então você dá dois cliques de novo e aí ele vai ficar sempre visível. Outra coisa, a planilha usa tabelas dinâmicas. Então, sempre que tem uma tabela dinâmica, você não pode trabalhar com filtros nela. Aqui, por exemplo, é uma tabela dinâmica. Então, eu coloquei aqui um marcador. Quando você vem com o mouse em cima, ele fala, não utilize filtros nesta tabela. Ou seja, eu não posso vir aqui e inserir filtro. Tá? Os dados eles têm que ser visualizados da forma como eles aparecem aqui. Então, aqui em custódia tem isso. Aqui em metas day trade também. Meta swing trade também. Saldo também. IR mensal e o IRPF anual. No caso de metas day trade e metas swing trade, até aparece um filtro aqui em dados. E eu não tenho como excluir esse filtro. O que você não pode fazer aqui também é abrir aqui essas opções e marcar ou desmarcar alguma coisa. Tem que deixar do jeito padrão. Ou seja, não insira, não exclua e não altere os filtros.
Aqui na tabela resultados, quando você tiver que recalcular o preço médio e jogar o valor aqui, a minha sugestão é que você faça o cálculo. O preço médio aqui nesse caso é de 11.505. E como eu sobrescrevi a fórmula aqui, na hora que eu fizer atualização desses dados para uma versão mais nova, eu vou perder esses valores. Então, o que eu faço é selecionar os valores que eu alterei manualmente o preço médio e eu coloco uma cor de fonte diferente, eu uso um azul. Quando eu tiver que passar esses dados para a versão nova, eu sei que esses valores que estão com fonte azul, eu tenho que também copiar e colar manualmente para a nova versão. Uma dica aqui em resultados, quando você estiver lançando o Day Trade, você vai ter que jogar tanto o total de compra aqui para a calculadora, quanto o total de venda. Ao invés de copiar um valor, cola especial como valores, copia o outro, cola especial como valores, a forma mais fácil de você fazer é seleciona esses 3 valores, vai pegar o preço médio de compra junto, Ctrl C, vem aqui, clica com o direito, colar especial como valores. Aí o valor do meio, que não me interessa, eu apago. Tá? Então pode ter buracos aqui, não tem problema, a calculadora ela vai calcular do mesmo jeito. Outra coisa que acontece muito é o pessoal inserir informações aqui, ou em lançamentos também, e aí quer ver os resultados aqui em metas, ou em imposto de renda. As duas abas de metas e o imposto de renda mensal e o anual, essas abas utilizam tabelas dinâmicas. Quando você insere informações na sua planilha que alimentam tabelas dinâmicas, você tem que sempre vir aqui em dados e clicar nessa opção atualizar tudo. Então, por exemplo, aqui, meta swing trade, eu tenho 2020 e fevereiro. Eu vou inserir uma operação de março. Então, quando eu venho aqui para visualizar, março ainda não apareceu aqui. Então, tem que atualizar os dados para o mês de março aparecer, sempre. Se você fechar e abrir a planilha, ela já está configurada para atualizar esses dados automaticamente. Outra coisa também, que às vezes está selecionado aqui no Slicer, por exemplo, um período que não existe, então começa a aparecer erro aqui na planilha. Ou erro aqui embaixo, ou erros aqui na parte de cima. Então, deixe sempre selecionado um ano e mês válido. Esse problema geralmente acontece quando você começa a trabalhar com a planilha, começa a alimentar com os primeiros dados e ainda não usou a parte de metas, ainda não fez nenhuma seleção de mês. Outra ferramenta legal aqui no Excel também é o congelar painéis, principalmente para quem tem monitores maiores. Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, eu quero congelar toda essa parte aqui da linha 16 para cima. Então, eu marco a linha 17, venho aqui em View, que eu imagino que seja Visualizar, no Excel em português. Tem a opção de congelar painéis aqui. Primeira opção, congelar painéis. E agora eu consigo fazer isso. Eu deixo a parte de cima fixa e me desloco somente na parte de baixo. Aqui na hora de lançar resultados também, às vezes o pessoal pega lá os dados da nota de corretagem, como eu mostro no vídeo, para jogar para o Excel, para depois passar aqui para a planilha. E quando cola no Excel, ao invés dele colar aqui em linhas, em várias linhas, ele acaba colando todas as informações numa linha só aqui em cima, você não consegue trabalhar com os dados. Um dos motivos que isso ocorre é quando você abre a sua nota de corretagem direto aqui pelo navegador. Então, por exemplo, lá no site da sua corretora, você consegue eventualmente abrir um PDF lá no próprio site. Então, isso vai gerar esse problema, é uma das formas. O correto é você salvar a nota de corretagem no seu computador e abrir pelo seu computador. Se ainda assim você continuar tendo esse tipo de problema, minha sugestão é que você entre no site da Adobe e baixe o Acrobat Reader. E aí, quando você for abrir as suas notas de corretagem em PDF, você abre essas notas usando esse programa. E essas duas ações devem resolver os problemas de colar os dados da nota de corretagem no Excel. Por enquanto é isso. Se eu conseguir juntar mais informações, mais dúvidas aqui, eu gravo um outro vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.